Vou falar do segundo tipo de investimento, fundo de investimento imobiliário. E aí contando uma historinha bem rápida, pessoal. Quantas pessoas que você conhece ou que você fez, eu fiz. Eu vou falar para vocês aqui, vou compartilhar. Eu tive a oportunidade de aprender muito na prática, errando, de 15, 10 anos para cá, né? E que talvez muitos de vocês não precisem errar tanto assim. Essa é a grande sacada de quem está participando aqui, de quem quiser participar da live. Então não deixe de entrar lá na Hotmart, no vocêtransforma.com e ver, aprender um pouquinho mais, né, do que nós vamos compartilhar juntos aí na mentoria, tá bom? Só puder, pessoal, mais uma vez lembrando, clique aí no coraçãozinho para poder a gente incentivar mais esse trabalho, então o algoritmo trabalhar para a gente. E o aviãozinho, quem tiver interesse, que nós vamos falar de fundo de investimento imobiliário agora, que é um assunto assim que as pessoas não conhecem e de certa forma tem uma simplicidade, pessoal, tão grande que se metade da população soubesse disso, não teríamos tantos devedores no Brasil, né? Não teríamos tantas pessoas devendo, que muitas pessoas hoje, e aí eu vou desafiar aqui as pessoas que estão presentes. Eu tinha 2 apartamentos financiados até um tempo atrás, até alguns anos atrás. Financiamento, você está perdendo dinheiro de certa forma. Só que, por outro lado, como que a gente compra um apartamento sem ter o dinheiro todo do apartamento? Imagine um apartamento de 150 mil reais, né? Um apartamento popular, digamos assim, considerando o cenário brasileiro, um apartamento de 150 mil reais. Muitas pessoas não têm condição de juntar os 150 mil reais. Ok, mas também não precisam necessariamente pagar altas taxas de bancos para poder financiar. Normalmente o financiamento ali pede em torno de 20, 30% do imóvel, então a pessoa coloca ali 30, 40 mil e vai financiar às vezes aí por 30 anos, pagando juros sobre juros. Vai pagar normalmente aí, né, as estatísticas dizem que a pessoa vai pagar 3 apartamentos, né, até o final do financiamento, salvo se ela quitar, se ela amortizar um pouquinho antes, tá bom? Então vamos falar aqui de fundo de investimento imobiliário. Só pedir desculpa aí, como eu falei, às vezes quem entrou aí depois, eu estou aqui hoje no ambiente, não estou em casa, não estou no escritório, estou no aeroporto de Confins, em BH, então acaba o espaço, o barulho aqui do ambiente, buscar um lugar reservado, mas pode ser que esteja atrapalhando um pouquinho, tá bom? Então peço desculpas e vamos falar. Você acha que investimentos também servem para empreendedores? Sim, claro, com certeza, né? Empreendedores talvez estejam até mais preparados do que uma pessoa comum pelo fato de empreendedores sentir na veia ali, no dia a dia mesmo, né? As pressões enquanto empreendedor, que a gente sabe que no Brasil é uma carga tributária, por exemplo, custos operacionais, enfim. Então serve sim. Pessoal, falando de fundo de investimento imobiliário, quem puder compartilhar esse tema, clicar no aviãozinho aí para as pessoas que conhecem, esse tema é muito interessante. Então, antes mesmo da pessoa entrar na ação, investindo em ação, ela pode investir em fundo de investimento imobiliário. O que são os fundos de investimentos imobiliários? Os famosos FIIs, né? Fundos de investimentos imobiliários. Não diferente de ação no sentido de você comprar uma parcela de algum imóvel, a essência é muito similar a você ir lá comprar um imóvel. Então imagine você comprando um apartamento, comprando uma casa. Lembra da praticidade que a gente falou que o investidor tem? Então, elimine toda aquela burocracia de comprar imóvel no Brasil, de você ir lá documentar, ter que ir em cartório, pagar altas taxas, né, de apartamento. Quem tem imóveis maiores aí, né, hoje, se você tiver em um apartamento de 500 mil, de 700 mil, de 1 milhão, nós estamos falando que essas taxas em algumas capitais, dependendo da localidade, porque alguns impostos são, né, locais, não é nacional, e outros são nacionais, enfim, pode chegar tranquilamente a faixa de 20 mil reais, 30 mil reais só de impostos. Então, assim, Thomas, mas eu quero um investimento que foque em imóvel. Ok, fundo de investimento imobiliário é focado em imóvel. E dentro de fundo de... Olha que legal, pessoal. E aí as pessoas, por questão de receio, de medo, ou de não saber, não é... Informação hoje é tudo, e principalmente quando você aplica, se transforma em conhecimento. Então muitas pessoas, por não saberem, elas nem sequer nunca ousaram investir em fundo de investimento imobiliário. O que é o fundo de investimento imobiliário?
você tem hoje, olha que interessante, você consegue saber o fundo que você está investindo, você consegue saber o que aquele fundo está investindo para você, se o gestor daquele fundo ele tem uma credibilidade no mercado ou não, se você, os prédios, os locais que aquele fundo está investindo. Olha só, pessoal, o sistema trabalhando para você. Imagine você, pode ser que tenha pessoas aqui, né, quem quiser se manifestar aí, por exemplo, imagine você investindo numa corretora, você tem um apartamento, pedindo para uma corretora fazer a administração daquele seu imóvel, ok? Da mesma forma que acontece em fundo de investimento imobiliário. Existe um fundo gestor, existe uma gestora daquele fundo para você. E você consegue saber hoje de tudo, com alguns poucos cliques, a credibilidade do fundo, se aquele fundo hoje ele é bem visto no mercado, taxa de investimento, tudo, a vacância daquele imóvel. Thomas, traz aí pra gente um exemplo bem prático. Então vamos lá, né? HGLLG, se você acabar a live aqui, você botar lá HGLLG 11, por exemplo, você vai ver que esse fundo é um dos fundos mais consistentes, né, na Bolsa de Valor hoje no Brasil como um todo. E você entrando em alguns sites específicos, que a gente pode compartilhar aqui depois, você consegue ver que aquele fundo ele tem um prédio em São Paulo, na Avenida Faria Lima, tem um prédio no Rio de Janeiro. O que é o portfólio daquele fundo? Se aquele fundo é um tipo de tijolo, que chamam, né? Se ele administra um shopping, se ele administra um galpão. Vou pegar de forma bem exemplar aqui, tá, pessoal? Bem simples. O HGLG, por exemplo, ele é um fundo de galpões logísticos. Ele tem na sua carteira, o gestor desse patrimônio tem lá, né, milhões ou bilhões, cada fundo tem o seu, e tem galpões logísticos. Dentre desses tipos de galpões logísticos, é possível saber para quem aquele galpão está alugado, por exemplo, né? E pode ser que esteja alugado em São Paulo, em lugares estratégicos, contratos de 10 anos, 5 anos, né? Uma certa consistência para grandes clientes, por exemplo, né? Sei lá, galpão logístico, HGLG, por exemplo, se eu não me engano, ele tem galpões logísticos alugados, contratos consistentes para Magazine Luiza, Mercado Livre. Então, assim, são coisas que são informações ricas que você consegue saber ali da mesma forma que você teria que ir atrás fisicamente, muitas vezes, alugar o seu apartamento para alguém. Pô, Thomas, eu quero comprar apartamento para alugar. Será que essa é a melhor opção hoje? E lembra que a gente falou? Lembra lá de impostos. Você comprar apartamento hoje ou casa, né? Você vai pagar documentação no Brasil valores grandes. Você vai ter liquidez. Imóvel não é considerado uma liquidez, né? Boa. Por quê? Porque você quer, a partir do momento que você toma a decisão, preciso vender um imóvel agora, hoje, quinta-feira, 7h50 da noite, preciso vender por algum motivo, quero vender a casa que está alugada, minha. Você não consegue ter o dinheiro assim, né, com a liquidez para amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Aí, lógico, né, a gente sabe que cada caso é um caso. Em alguns locais a pessoa tem uma procura maior, demanda, oferta, tal, vai conseguir vender com a liquidez mais ágil. Mas nem sempre é assim, né, pessoal? Então nós estamos tratando aqui, lógico, de uma média. Então, e no fundo de investimento imobiliário, você tem ali amanhã, a partir de 9, 10 horas da manhã, você consegue emitir sua ordem de compra ou ordem de venda. Ok, pessoal? E assim, dentro de fundos acredito que esteja em torno de mais de 100 fundos hoje na Bovespa, mais de 400 empresas forma de ação, enfim. Então é muito bacana, fundo de investimento imobiliário. E assim, né? Aí vamos lá para o ponto que talvez crucial. O retorno, você pode ter o retorno com o mercado, aquele fundo aumentar, por exemplo, o valor. Quando você comprou uma ação, vamos usar aí a HGLG como exemplo, né? Você comprou uma ação da HGLG, valia R$150. Comprei 10 mil reais, vamos arredondar aqui, comprei 10 ações da HGLG, 10 vezes 150 cada uma custando, gastei R$1.500 uns 2 meses atrás. Hoje ela está 170, então seus R$1.500 hoje está valendo 1.700, por exemplo. Então você pode ter o aumento do valor da ação. Lógico, pode ter a queda também? Sim, pode ter. Agora, lembra que a gente falou dos indicadores? É muito importante saber o que você está comprando. Então, lá na compra, é importante saber. Como a gente falou, tem alguns indicadores que você consegue saber o que você está comprando.
e aí fundo de investimento imobiliário, similar a um aluguel, você recebe todo mês. Na verdade, pela legislação brasileira, você deve receber a cada 6 meses os dividendos do fundo. Só que a maioria dos fundos, até por uma questão de mercado, né, não são bobos, digamos assim, acaba liberando mensalmente o valor da alocação daquele fundo. Dividendos, na verdade, que é o termo correto, daquele fundo. Então, todo mês você tem ali um valor na sua conta caindo, como se fosse um aluguel. E olha que bacana, pessoal. Lembra que a gente falou da historinha de uma pessoa que quer comprar um imóvel de 150 a 200 mil? Você não precisa ter tudo isso para investir. Fundo de investimento imobiliário pode ser aqueles R$200 que a gente falou, pode ser os 10 mil, os 20 mil, 30 mil. Em vez de você entrar no financiamento que você vai pagar juros sobre juros normalmente para o banco, você pode investir ali aqueles 30 mil e pagar aluguel, por exemplo. Aí são algumas contas que a gente acaba aprofundando mais na mentoria, né? O fato é que, assim, é abrir a cabeça e pensar em mais uma forma de investimento que a gente está trazendo aqui, ok?